Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo uma coisa muito, mas muito esperada por muitos de vocês e por mim também há muito tempo que é como interagir diretamente com o navegador. O que isso difere, pessoal? Atualmente, né, assim, ao menos diretamente pelo AutoHotkey, nunca foi possível a gente fazer interação direta com o navegador, automatizar, pegar elementos, fazer login, por exemplo, em um site, colocando o usuário, sem clicando no botão, sem que isso fosse feito simulando o usuário, tendo que clicar no campo, selecionar, dar o Ctrl C. Então, com essa biblioteca a gente vai poder fazer isso, né, de forma automática, como se fosse o Selenium da vida, fazer um web scraping. Você vai poder estar utilizando seu computador, a gente vai poder deixar no modo headless, que é o modo debaixo dos panos. A automação vai estar fazendo tudo para você e você pode estar utilizando o computador e fazer muitas coisas, pessoal. É uma, assim, abre muitas portas esse tipo de automação. E bom, o nome da biblioteca se chama Rhaphaedium. Eu sei que é um nome um pouco diferente, um pouco estranho, mas é isso, é uma biblioteca maravilhosa e vem me ajudando muito, pessoal. Bom, pesquisando por ela, o primeiro link aqui vai ser o GitHub. A gente tem também aqui alguns vídeos já, bem interessante, pessoal. Inclusive um grande parceiro aqui, vocês devem conhecer o Joe Glines. Já até fiz alguns contatos com ele, tem um vídeo meu que a gente discute um pouco no canal dele. Então, pessoal, eu aprendi um pouco dessa biblioteca também com ele. Pesquisem ele aí, ele é da gringa, né? Então, vocês podem estar ativando a legenda em inglês, infelizmente, mas para quem entende um pouco mais vai ficar mais fácil, mas não precisa. Então, vocês vão ver que nas playlists dele tem aqui, ó, já 9 vídeos dessa biblioteca, beleza? Inclusive, o criador, um dos vídeos aqui é o criador falando com ele, ensinando uma funcionalidade, beleza? Bom, a gente pode até entrar aqui no segundo link, que é o do AutoHotkey, para vocês verem que a biblioteca está no fórum, bonitinha, certinha, tem alguns exemplos aqui. Ele fala da última versão, assim como o link para o GitHub, que é a mesma coisa que aquele primeiro link. Bom, aqui mostra a última versão, Release 1.7.0, as últimas atualizações aqui. E vamos lá. O que você vai precisar fazer primeiro, né? Baixar, vem aqui Code, Download Zip. Aí você baixa aí o arquivo zip, né? Precisa do WinRAR para extrair a pasta. Feito isso, você vai extrair para a pasta. E esses arquivos aqui, pessoal, vocês podem estar copiando, né? Colando, deixando na pasta do AutoHotkey. Então esse git ignore, o license aqui, a licença e o readme, você pode excluir, a gente não vai utilizar. E vocês vão pegar esses arquivos aqui, vai copiar ou recortar eles, e vai vir aqui na pasta do AutoHotkey. Onde fica essa pasta? Lá no seu computador, no disco local não, aqui no documentos, vai ter uma pasta chamada AutoHotkey, se você tem o AutoHotkey instalado, e uma pasta chamada lib, se não tem você pode criar. Dentro dela você joga tudo que seja biblioteca, tá? E você vai jogar aqueles arquivos aqui dentro, beleza? Jogado esses arquivos aqui dentro, eu vou deixar minimizado que a gente já vai utilizar a pasta, já vou escolher aqui já. Vou criar aqui uma automação, beleza? Já vou colocar aqui o nome da biblioteca mesmo, Rhaphaedium. E vou pegar o pequeno exemplo aqui que tem da biblioteca de como utilizar, beleza? Lembrando, pessoal, assim, não é obrigatório, mas como requisito para utilizar a biblioteca, a gente precisaria do Chrome Driver, né? O WebDriver que muitos de vocês que talvez já tenham mexido com o Selenium sabem que precisa. Então, teria que baixar aqui o Chrome WebDriver. Assim, o script se ele não encontrar, ele baixa automaticamente, tá? Ele até fala aqui que ele vai tentar fazer o download da última versão. Caso de vocês dê algum erro e não consiga, vem aqui Chrome WebDriver Download e baixa a versão de acordo com a do seu navegador, que vocês vai vir aqui em configurações, sobre o Chrome vai ver a última versão que você está utilizando, a minha 104, seria a última aqui, beleza? Bom, ele vai baixar sozinho, mas caso dê algum erro vocês já sabem. Apesar de ele baixar sozinho, a gente vai fazer um outro truque também para deixar as coisas um pouco mais rápido e facilitar também. Bom, utilizando esse código aqui já, eu vou excluir esses comentários, vou excluir a tecla também para iniciar direto.
Vou tirar esse comentário aqui, deixar esse F maiúsculo, que eu sou muito agoniado com essas coisas. E vou deixar aqui também, pessoal, para quando finalizar, apesar de o return aqui, ele ter o return, ele volta, apesar de, né, disso, também tem a tecla que ele vai voltar aqui, mas aí é bom vocês colocarem aqui para sair da automação, tá? Então eu já coloco aqui para sair da automação quando apertar o F12, para ele encerrar, tá, pessoal? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, ele faz a inclusão da biblioteca. Essa biblioteca, como vai estar na pasta lib.hotkey, vocês vão tirar isso aqui é apenas para informar o caminho, não precisa, então ele vai buscar automaticamente na pasta lib, deixando desse jeito aqui, ó, beleza? Esse jeito aqui é a forma de biblioteca. Aqui ele faz uma conexão com o WebDriver, que é o que vai baixar automaticamente, ou vocês vão baixar como eu ensinei. Ele inicia uma sessão, que seria, ele cria uma página, tá, pessoal? E aqui ele vai navegar, né, para a página que vocês colocarem. Eu vou colocar aqui de exemplo o Google. E vou executar aqui. Então vocês veem que ele baixou automaticamente já o Chrome WebDriver e navegou aqui no Google. Bom, se vocês fecharem aqui, ele vai continuar rodando, tá? Claro, eu fechei, né, ele parou aqui e está rodando ainda. Então, se eu apertar aqui o F12, ele vai terminar de finalizar. Então, se vocês só fecharem, ele vai continuar, ele está rodando ainda. E o Chrome WebDriver, Chrome Driver, ele está executando aqui, ó, no gerenciador de tarefas. Cadê? Na verdade, aqui ele já finalizou. Então, eu vou apertar aqui o F12 para ele finalizar a automação. Se você fechar direto, pessoal, e apertar o F12, ele vai demorar um pouquinho para fazer essa ação aqui, ó. Ele dá uma travadinha, tá? Ele demorou um pouquinho ali, vocês viram. Então, o que eu recomendo? Em vez de fechar a janela, ou vocês colocam para finalizar as sessões e sair do driver aqui, depois que terminar, ou vocês apertam o F12. Bom, vocês viram que ele baixou o WebDriver aqui. O que acontece? Isso, pessoal, leva tempo, ó. Na verdade, o Chrome Driver está executando ali. Não sei porque que eu não achei aqui. Ó, tá vendo? Aí você não consegue excluir o arquivo. Então, pessoal, isso aqui leva tempo. Olha só, eu vou executar, ó. Vocês viram um tempinho que levou porque ele vai ter que baixar o Chrome Driver. Então, eu vou apertar F12 para finalizar, certo? Como a gente corrige isso? Até porque, se vocês passarem essa automação para as outras pessoas, ele vai fazer o download já automático também. Mas para a gente que já tem o WebDriver, ele já baixou, o que vocês fazem? Pega aquele download que vocês fizeram, ou pega esse arquivo aqui e vai jogar aqui nessa pasta da lib. Olha só, o meu arquivo está aqui, ó, Chrome Driver. Mas por que então que ele está baixando? Não está economizando tempo, está baixando se eu já tenho. Porque tem que fazer uma mudança aqui no arquivo, que eu descobri isso, tá, pessoal? Aqui no arquivo Roughaging, que é o principal, vocês vão editar. E aqui onde está Driver Name, que ele passa o caminho só do executável, porque ele espera que o Chrome Driver esteja junto com o arquivo. Então a gente só vai pegar aqui no lugar do Driver Name. A gente poderia colocar aqui também, mas o que implica aqui é que aqui está no parâmetro de função, a gente não vai conseguir colocar uma variável que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai passar aqui o nome, o caminho da onde está o nosso Chrome Driver. Qual a forma legal de vocês fazerem isso? Clica aqui no Chrome Web Driver. Vocês não clicam com o direito para aparecer as opções? Segura o Shift e aí clica com o botão direito. Olha só, ele vai dar uma opção a mais aqui, ó. Copiar como caminho. Então o que vocês vão fazer? Vão colar. Ele inclusive já vem com aspas. Assim vai funcionar? Vai, legal. Só que acontece, se vocês passarem isso para alguém, o caminho delas, o diretório delas é diferente. Esse aqui é o meu diretório, tá com o meu nome. Então vai criar esse diretório no computador delas e não vai ter permissão, provavelmente porque está aqui dentro do C, esse caminho todo. Então o que vocês fazem? Coloca de forma genérica, utilizando a variável aqui, a_myDocuments, que essa variável ela tem exatamente o caminho até aqui, pessoal. Essa variável aqui, ó, a_myDocuments. Tá? Então é uma forma genérica aí. E aí, variável, esse ponto aqui para fazer a junção de variável com texto. Então aqui está passando o caminho do seu WebDriver, beleza? Salvou,
Pode finalizar. E agora, vocês vão ver que vai ser utilizado esse WebDriver que está aqui, né? Eu vou dar play aqui, ó. Ele já vai executar bem mais rápido porque não precisa baixar, né? Então, essa foi a configuração aí inicial pra gente, né? Como baixar as configurações iniciais. Lembrando, pessoal, vocês podem utilizar outros navegadores, tá? Então a gente tem que suportar o Chrome, o MS Edge, o Firefox e o Opera. Eu estou ensinando só para o Chrome, inclusive no vídeo do Joe Glines, ele ensina como fazer para o Firefox, mas vocês vão precisar também do WebDriver deles, apesar que ele tenta fazer o download de forma automática, né? Eu estou dizendo Chrome porque é o principal para mim e eu sei que 100% dos recursos estão funcionando. Vai, 100% não, mas uns 95% está funcionando. Então vamos lá, eu já tenho esse primeiro exemplo aqui. Qual é o segundo, pessoal? Uma coisa bacana. Vocês viram que, por exemplo, eu vou pegar aqui um site como o Netflix. Então eu vou colocar aqui, ó, netflix.com.br, só para vocês verem uma coisa que legal. Será que eu coloquei alguma coisa errada? Na verdade, acho que é porque Netflix é só até .com, né? Isso, certo? Só até .com. Então ele entra aqui, beleza? Suponha que vocês querem fazer uma automação que entre já na sua conta. Vocês poderiam fazer o caminho de clicar em entrar, colocar login e senha. Mas se vocês estiverem utilizando o navegador de vocês, que é esse aqui, por exemplo, essa minha conta eu já tenho aqui logado, já tenho salvo meu usuário e senha. Então se eu entrar aqui na minha conta, pessoal, então eu vou entrar aqui para vocês verem aqui, ó, netflix.com. Olha só, eu já estou aqui, certo? Voltei. Eu já estou aqui na minha tela da Netflix. É possível, pessoal, a gente iniciar uma automação utilizando o nosso navegador, porque vocês verem que ele abre aqui um navegador no modo visitante. Praticamente isso aqui no modo visitante, então não tem informação login, não tem nada salvo. Como a gente faz isso? Agora eu vou ter que voltar aqui, né, novamente. E vocês vão ver aqui que a gente tem alguns pré-parâmetros que eu vou ensinar para vocês que vai ser muito interessante. Que é um deles é esse aqui, ó, setar o profile, né, o usuário. Então eu vou copiar esse aqui. Tudo que tiver Chrome aqui, na verdade não, é minto, pessoal. Essa parte aqui pode ignorar, na verdade do jeito que está aqui vocês vão colocar. Então, Chrome, a gente criou a conexão com o WebDriver, tá? E, na verdade, pessoal, eu esqueci aqui que a gente tira, tá? Pode tirar esse parâmetro depois que a gente fez aquela configuração lá, tá? Não precisa desse caminho. Então, antes de a gente iniciar aqui a nossa página, tem alguns parâmetros que é esses aí que a gente pode colocar. Então, por default, galera, o que acontece se a gente fizer isso aqui? Olha só. Ele chiou aqui porque eu já estava com o navegador aberto, tá? Então, eu vou finalizar aqui. Infelizmente, eu tenho que fechar. Eu não posso estar com o navegador aberto. E agora eu vou executar a automação aqui. Olha só que legal. Tá vendo? Ele já iniciou na minha página, porque ele utilizou o meu navegador padrão. E isso é muito interessante, não é? Então, se vocês querem fazer uma automação que já esteja no navegador de vocês, alguma coisa no jeito, algum cookie, alguma coisa carregando, tem como. Tem como mexer com o cookie, pessoal, essas coisas? Tem, eu não estudei ainda, não sei muito bem como funciona, mas eu posso estar trazendo para vocês futuramente, mas vocês verem que ele já navegou direto na minha conta, por ter colocado o perfil default. Tá, eu tenho dois perfis. O meu principal é esse aqui, e esse é um perfil separado para o trabalho. Como que eu faço para trocar os demais perfis? Você vai vir aqui e colocar o nome do perfil. Esse perfil você pode encontrar lá nas configurações do documento de vocês. Então, Profile One. Esse aqui é meu outro perfil, tá? Então, se eu vim aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, esse aqui é meu outro perfil, então vai vir e vai executar aqui nesse meu outro perfil, tá, pessoal? Então, isso aqui é só para vocês entenderem que tem como fazer essa alternância de perfil para facilitar as coisas, né? Nas automações, né? Então, eu vou sair aqui, eu acabei esquecendo de apertar o F12.
ele vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Porque eu fechei o navegador, ele tá rodando de fundo e o WebDriver tá executando ainda. Então nunca façam isso de fechar o navegador direto. Ó, tá vendo? Ele demorou. Então provavelmente o Chrome Driver vai estar rolando de fundo aqui. Ó, tá vendo? Vai estar rolando de fundo. Eu finalizo, mas não precisa não, tá? Bom, pessoal, essa aqui foi, assim, o exemplo inicial, tá? Eu vou deixar comentado. A gente vai utilizar outros desses aqui, esses capabilities, que é bem interessante. Então, eu também preciso deixar a documentação aberta para mostrar para vocês, então por isso eu não vou ficar deixando esse meu navegador, que demora mais, tem mais coisas para carregar, mais informações. Bom, qual que é o nosso próximo passo? Próximo passo não, na verdade, outra coisa legal dos capabilities aqui. É o modo anônimo, né, pessoal? A gente pode deixar aqui para ele navegar no modo anônimo, isso é bem legal, aqui, ó. Então, ele tá vendo que ele tá com o browser ali? Esse browser aqui que eu ia falar pra vocês que sempre vai deixar o Chrome, né? Que aqui já tá certo, mas aqui ele pegou como browser, né? Então vocês vão mudar, né? Vocês vão deixar aqui como Chrome, que é o nome que vocês configuraram aqui, certo? Então olha só, eu vou executar aqui na Netflix, apesar que eu vou deixar aqui de volta o Google pra gente fazer o nosso exemplo de volta, né? Então eu vou executar aqui, e ele vai abrir no modo anônimo. Mas assim, pessoal, não tem muita necessidade, eu não vejo necessidade do modo anônimo, a não ser que você troque o perfil. Porque o modo anônimo e o modo sem ser anônimo já é um modo que não tem informação nenhuma, não fica salvo quando você faz as coisas, tá? Mas é interessante vocês saberem disso. E a gente tem um modo tão esperado, que é o que eu mais utilizo, mais legal, pessoal, é o modo headless, que é ele fazer debaixo dos panos. Ele não abre o navegador, você não vê o navegador abrindo, mas está fazendo tudo. Isso é útil para quê? Para você pegar algum tipo de informação. Então eu vou ensinar isso aqui já já. Ensinar não, vou mostrar para vocês a funcionalidade, porque senão não vai ter sentido eu mostrar para vocês se não estiver pegando nenhum dado da página, para vocês verem como é que funciona, tá? Bom, a gente tem a questão agora de tabs e janelas, né, pessoal? Então vamos lá, eu vou descer mais um pouco aqui para a gente ver a questão de tabs e janelas. Como abrir uma nova aba, por exemplo, né? Então a gente tem aqui já como navegar, tem algumas outras informações, você também pode estar conferindo, né? Então a gente tem aqui como criar uma nova aba. Acho que eu passei aqui. Deixa eu ver aqui. Tab. Qual que é o primeiro aqui? Aqui, ó. Então como criar uma nova aba? Aqui a gente navegou para o Google. Depois que navegar para o Google, legal que esse método aqui, pessoal, ele espera a página carregar, tá? Eu vou colocar aqui ali, ó, o page. Tudo que for session aqui, sessão, vai ser a página. E aqui eu deixei como page. Vocês podem deixar assim se vocês quiserem, tá? Então page.new tab. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir uma nova aba. E depois que abrir essa nova aba, vamos supor que eu quero agora navegar aqui para uma nova página, né? Eu quero navegar aqui pro YouTube. Então, não sei se está ficando claro para vocês. Naveguei aqui no Chrome, abri uma nova aba. E agora eu vou navegar aqui no YouTube, tá, pessoal? Só para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou executar aqui, ó. Carregou o Chrome, abriu uma nova aba e carregou a página do YouTube. Bem legal, né, pessoal? A gente tem também como abrir uma nova janela em vez de aba. Então, New Window. Então, a gente vai trocar o tab por Window. Então, eu vou executar aqui. Ele abriu o Google e abriu outra aba e abriu o YouTube. A gente tem também como fechar essa aba. Então, olha só. Eu vou fechar com F12 aqui para finalizar tudo. A gente tem como fechar também, né? Tem como pegar o título dela, né? Claro, a gente tem como pegar o título. Esses aqui, pessoal, são coisas à parte, tá? Mas assim, por exemplo, você quer pegar o título dela. O título é esse que aparece aqui em cima, tá? Carregou a página, você coloca o message box e aqui no caso session.título, tá? Então vai ser page, né? Mesma coisa HTML, a URL do site. Você já está acessando a URL do site também, se você quiser pegar. A gente tem aqui o refresh, que é um método também. O que seria o refresh? Basicamente, né, pessoal, é fazer um reload da página, fazer isso aqui. Isso aqui é um refresh, tá? Aí, olha só, eu vou clicar num link aqui.
Tem que ser no link, né? Espera aí. O back, session.back e o forward. É ir para trás e para frente, tá, pessoal? Se você utilizar aqui essa função, então temos aqui, ó. Naveguei no... deixa eu tirar esse aqui, por enquanto. Naveguei no Google, depois naveguei pro YouTube, certo? Aí depois eu quero voltar para outra página que era o Google, que é a primeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o page.back, né? Para ele voltar para a página anterior. E tem o forward também, que é para ir para avançar a página, né? Então aqui sem novidades, ó, Google, YouTube. Assim que ele carregou, ele voltou para o Google. É a mesma coisa para ir para frente, né? Os demais aqui a gente não vai utilizar. A gente tem aqui o refresh, que eu falei para vocês, que é só fazer o refresh na página. A gente pode fazer a troca de abas, né, de janelas. Antes disso, né, pessoal? Então suponha que vocês querem fechar a aba de vocês, né? Então a gente pode fazer isso também, né? Fazer um close, né? Então lembra que eu tava aqui, ó. Eu abri a nova janela e naveguei para o YouTube. Agora eu quero fechar só a página do YouTube. Aí eu coloco aqui o page.close. Então ele vai fazer isso. Abriu o Google, nova página, abriu o YouTube. Aí deu o close, ele fechou o YouTube. Aí se eu dar outro close, ele vai fechar o Chrome. Ah, quero trocar de aba ou janela. Então estou com nova janela aqui. Suponha que eu naveguei por YouTube, mas agora, estando na nova janela, eu quero voltar para a página do Google. Eu posso estar alternando aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, que ele vai ensinar como funciona alguns esquemas. Eu posso vir aqui e fazer o switch tab. Então eu quero trocar a tab por quantidade. Eu tenho a primeira tab e tenho a segunda. Como elas estão em janelas diferentes, não vai dar muito certo. Eu posso trocar por URL. Isso aqui é interessante. Ou por título, né? Então olha só. Eu vou trocar esse aqui, ó, por título. O título aqui eu vou trocar do Chrome, do YouTube para o Google. Então vamos ver aqui como é que está o título do Google. O Google está apenas Google. Beleza? Então eu vou trocar, quando eu estiver no YouTube, eu vou trocar para outra janela, né? Que vai ser aqui o Google. E aqui o Session, sempre lembre de trocar para Page. Então vamos fazer um teste aqui. Google, abri nova janela YouTube. E voltei para o Google. A janela do YouTube está aberta aqui ainda, tá, pessoal? E a mesma coisa funciona também para Tab, né? Então se a gente tiver aqui, lembra? New Tab. New Tab. Então vai ser a mesma coisa, só que ele não vai estar abrindo uma nova janela, ele vai estar abrindo uma nova aba. Ele vai mudar aqui para a primeira, né? Assim como a gente pode utilizar aqui, trocar por Tab, né? Trocar por Tab ele vai fazer a ordem. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, a tab 1. Ele vai trocar para a tab do Google também. Pode colocar a tab de URL também, né, pessoal? Então essa aqui é bem interessante para vocês utilizarem. Contado da esquerda para a direita. Switch tab. Será que eu coloquei certo? Não, né? Eu coloquei aqui tab, né, pessoal? Tá, beleza. Mas é isso. Ativar a tab, né? Então, ó, você vê, ele fala, ó, isso aqui não funciona para o Firefox agora, no momento, mas futuramente o criador ele vai ajustar isso aí. Ativar a tab tem algumas automações que eu tenho que fazer isso, geralmente quando eu troco, quando eu abro duas abas, pessoal, só para deixarem a vocês alerta, tá? Isso aqui é só um adendo. Quando eu faço isso aqui, ó, abro a primeira e a segunda. Geralmente quando eu fecho essa aqui, que é aquela opção que eu mostrei para vocês do close e volto para essa, e continua alguma automação aqui, eu tenho que colocar essa opção aqui para poder pegar os elementos de novo, porque não sei o que acontece, mas enfim, eu preciso utilizar isso aqui. Então, caso vocês tenham esse problema, utilizem isso aqui, tá? Ah, por exemplo, você tem a primeira página aqui. Aí você tem vários links, você quer abrir esses links nas outras abas. Você abre nas outras, automatiza, fecha e volta para essa. Quando você volta para essa, eu geralmente estou tendo que colocar para ativar, apesar de ela já estar ativa, tá? Mas enfim, foi para isso que eu utilizei essa opção aqui. Bom,
Da parte de abas, pessoal, é isso. Qual a outra opção que a gente tem agora? Você pode trabalhar com janelas, seções já abertas. Mas como funciona isso, pessoal? Você não pode trabalhar com janelas que você abriu sem ser pela automação, utilizando o WebDriver. Então assim, ó, se a gente vir aqui no início, ele vai ensinar aqui pra gente, olha só. Refaging Sessions, utilizando diferentes browsers e Getting, trabalhando com sessões, ele vai ensinar aqui, trabalhando com sessões já existentes, pessoal. Então olha só, suponha que eu estou com essa aba aqui, você abriu o seu navegador para você fazer alguma coisa, usar seu computador, trabalhar. Vou tirar os demais exemplos aqui, tá? Olha só. Você não vai conseguir carregar, utilizar, automatizar esse navegador que você não abriu com ele. Então o que eu recomendo? Você quer trabalhar nesse navegador que é o seu principal? Ativa aquela opçãozinha Default, né? Ativa a opçãozinha Default. E aí a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu não vou ativar o default, não precisa. Mas então vou suponhar para vocês aqui então. Eu vou iniciar uma nova janela, né? Iniciei uma nova janela. Aí, pessoal, suponha que você tenha fechado ela. Fechado, realmente você vai fechar, você não vai apertar F12. Olha, fechei. A automação está rodando ainda, beleza? Posso fechar a automação? Posso, não tem problema. Olha só. O que eu não posso é utilizar esses comandos. Eu não posso finalizar o WebDriver. O WebDriver tem que estar rodando. Então o WebDriver está rodando aqui ainda, certo? A sessão existe ainda, né? Aí a gente vai conseguir utilizar. Na verdade, pessoal, desculpem, minto. Na verdade, aqui a gente vai precisar do navegador aberto, tá? Na verdade, isso aqui, para pegar a sessão, apesar de estar com o driver aberto, ele não cria de novo, né? Porque assim, a gente pode até fazer uma conexão aqui com o mesmo. Na verdade porque o intuito de a gente trabalhar com o navegador é ele estar aberto, a gente fazendo alguma coisa já nele. Então, me desculpe, pessoal. Então, na verdade, a gente vai abrir o navegador. E se a gente tiver, sei lá, alguma. Só para vocês verem que eu ainda vou estar na mesma página, né? Então, sei lá, AutoHotkey. Aí sim, pessoal, eu confundi aqui, tá? Porque senão não faz sentido. Você vai voltar para abrir uma nova sessão. Aí sim a gente vai poder sair da automação, tá vendo? Então não tem nada rodando. Aí você vai começar a fazer seu trabalho, utilizar o seu navegador, o jeito que você quiser. Você vai poder futuramente automatizar ele, carregar ele desse jeito. Então, se você quiser utilizar o seu navegador aberto com alguma coisa já, carregar uma sessão, faça isso. Abra ele, em vez de abrir normal aqui, pela barra de tarefas, abra com a automação. Aí sim, o que a gente vai fazer? A gente carregou essa sessão chamando ela de page. O que a gente vai fazer agora? A gente vai carregar ela. Como a gente carrega ela? Page, né? O nome que a gente já tinha. A gente pode dar um nome para ela. Ou o mesmo nome que a gente já estava, né? Chrome Get Session, né? Que a gente vai pegar a sessão que a gente tinha. Então, ao invés de a gente criar uma nova sessão e fazer uma nova navegação, suponha que não esteja isso aqui, suponha que seja uma nova automação, tá? Tá aqui para baixo, você sabe que não conta, tem que apertar F12. Tem que deixar esse aqui, porque a gente tem que fazer a conexão com o WebDriver, né? E colocar o page aqui. Aí sim, depois que fez a conexão com o WebDriver, a gente vai retomar essa página aqui. A gente vai executar essa página e vai retomar ela. Então, Chrome Get Session. Deixa eu ver se eu coloquei aqui certo. Tá. Deixa eu ver o que deu aqui. Não, peraí. Não. Bom, não sei por que deu aquele erro, pessoal, mas a nossa sessão tava aqui, né? Ó, tá vendo que tá com o desenho aqui? Essa aqui é o que não tem, não tem nada. Então eu vou só executar aqui. Ops. Tá. Ele voltou aqui, tá, pessoal? É porque eu estou executando mais de uma vez. Aquela mensagenzinha chata fica aparecendo, né?
Então você vê que assim, ele retomou a sessão, né? Ele já está executado, né, pessoal? Então, vou sair aqui, ó, tá vendo? Tava a automação fechada, eu acabei de abrir, ele retomou. E a partir dessa retomada, você pode, se você for fazer vários testes, eu tenho que ficar toda hora entrando num site, fazendo login, entrando num monte de página, toda vez do zero. Não, pessoal, abre isso uma vez, depois você pega a sessão, faz o login na sessão, retorna ela e fica fazendo os testes, tá? Então essa é outra forma para vocês pegarem a sessão. E aí vocês podem pegar a sessão pela quantidade, eu só tenho uma sessão, tá, pessoal? Então você pode criar várias sessões. Então, o que vai depender da sessão de vocês? Quando a gente não faz isso aqui para navegar, você pode ter múltiplas sessões, tá, pessoal? Vocês podem criar automações incríveis que vão abrir vários browsers ao mesmo tempo, vários. O que isso é bom? É diferente de abrir janela e tabs, porque você vai estar na mesma conta, né? Em diferentes páginas. Se você abrir na mesma tab ou mesma janela, já vai ter logado, né? Enfim, então o que você faz? Você vai criar outra seção, então page. Então, por exemplo, você tem aqui page 1.navigate. Aí vamos lá, cria aqui outra. Cria agora page 2, né? E vou colocar aqui agora o YouTube. YouTube. Pessoal, vocês vão ter duas janelas diferentes rodando. E aí, na hora de recuperar aqui a sessão, qual a sessão? Você tem a primeira sessão e a segunda. Primeira, segunda. Você pode pegar a sessão pela tab. Na verdade, você vai pegar a primeira sessão, aqui o número 1, e a segunda tab. Ele explica aqui, tá? Eu vou pegar a sessão pela URL ou pelo título, tá? Então, qual a vantagem de você criar? Você pode criar várias janelas. Deixa eu fechar essa antiga aqui. Deixa eu apertar o F12. Beleza. Agora não ficou mais nada. Vou executar aqui. Olha só. Abri o Google em uma e abri o YouTube no outra. Não é janela nem tab, pessoal. São sessões diferentes para você fazer a mesma automação em várias janelas, tá? Vou apertar F12 aqui e finalizar, beleza? Então, sobre janelas, sessões, é isso, pessoal. Agora, um dos principais agora que a gente vai pegar e fazer é pegar elementos. Que é assim, a base da automação. Pegar elementos, clicar e puxar valores e setar valores. Então, como que a gente pega elementos? A gente pode abrir o Google aqui já, para fazer uns testes, para pegar os elementos, ou a gente pode abrir o nosso navegador para depois jogar para cá. Tanto faz, tá, pessoal? Então, vamos lá. Suponha que eu quero pegar aqui, vamos pegar um site aqui de exemplo, o YouTube. YouTube. E eu vou entrar aqui. Ó, é bem diferente quando a gente não está logado, que ele aparece um monte de anúncio, né, pessoal? Bem. Então suponha que eu quero pegar aqui no nosso canal, né, um título do primeiro vídeo. Vai ser uma coisa bem automações tutoriais. Bem aleatória, tá, pessoal? Então suponha que eu quero pegar aqui o título do primeiro vídeo. Eu quero entrar no Google e fazer o resultado de alguma pesquisa. A gente vai conseguir fazer isso. Eu vou até ensinar para vocês a automação. Pegar todos os vídeos que estão aqui de um determinado canal. Vocês podem fazer muitas coisas, tá? Mas assim, muitas mesmo. Mas vamos fazer uma coisa mais legal? Eu quero pesquisar por automações tutoriais e quero pegar aqui o primeiro vídeo que aparece, né? Apesar que é o nosso, né? É do meu canal aqui, mas eu vou colocar aqui AutoHotkey. AutoHotkey. Qual o primeiro vídeo que aparece? Também é o meu. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito, inspecionar. Tudo, pessoal, a gente vai utilizar o inspecionar, mas tudo. Dependendo do lugar da visualização, é melhor a gente vir aqui, ó, e deixar assim, que ele fica... Algumas coisas vocês vão ver que é melhor assim, vocês vão entender. Então clica aqui e pega esse título aqui. Esse título aqui, pessoal, ele vai ter aqui uma classe, vai ter um ID, uma coisa que é única dele, certo? Olha, ele traz aqui até o tempo, 2 anos,
8 minutos e 32 segundos, que é o tempo aqui. Então a gente consegue pegar essa informação. Mas então, suponha que a gente queira pegar o primeiro vídeo que tem aí. Então, o primeiro título de vídeo. O que que a gente faz? A gente sempre vai fazer alguns testes, né? É muito importante isso também para quem entende de JavaScript, HTML básico. Ele tem uma classe aqui chamada estilo, style scope, esse nome é gigante aqui. Provavelmente todos os vídeos vão ter essa classe. Então a gente vai ver que vai ter muitos vídeos com essa classe aqui, todos vão ter. Então olha só, ó. Primeiro vídeo, ó, eu vou descer aqui. Então ele tem muitos com essa classe aqui. Vídeo render, né? Então, provavelmente não vai servir esse aqui. Mas para pegar uma coisa mais específica, eu vou pegar aqui, já vou retornar nessa aqui para vocês, que eu vou listar todos os vídeos. Eu vou pegar aqui só uma simples busca do Google. E vou pegar esse título que está aqui, ó, Gmail. Vou fazer a mesma coisa do inspecionar, pessoal, só que em vez de a gente ficar se preocupando com termos técnicos para quem não entende, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui nos 3 pontinhos, vai vir aqui em copiar e copiar XPath. Esse XPath, pessoal, é a única coisa que eu uso, prefiro ele porque ele é muito relativo e muito bom. Para quem entende de classe, eu uso às vezes, pego pela classe, pela tag, pelo ID, mas para quem não entende, usa isso aqui. Ele vai trazer o XPath. O que é o XPath? Esse negócio meio estranho aí para vocês, para quem não entende muito bem. É o caminho, pessoal, disso aqui. Com isso aí, vai ficar mais fácil para você pegar essa informação. Então vamos lá, como a gente utiliza isso? A gente vai vir aqui, vou pesquisar aqui por XPath, e vocês vão ver que a gente vai ter aqui, ó, como pegar, né, get elements by XPath. Então vocês vão dar um nome aí para isso aí. Então o elemento aqui vai ser o que vocês quiserem. Então olha só, naveguei até a página do Google. Agora eu vou trocar o elemento pelo nome que a gente quer. Então assim, texto. Quero pegar um texto aleatório da página que eu sei que é Gmail. E aqui vai mudar o session pelo page. E qual que é o XPath? O XPath aqui é o caminho, pessoal. O caminho é aquele que a gente pegou aqui, que é esse aqui, ó. O que vocês vão fazer, pessoal? Vão colocar isso aqui entre aspas. Vocês vão ver que vai ter um problema. Olha só, aqui dentro já tinha aspas. Então vocês vão colocar as aspas duplas por aspas simples. Pronto, resolvido. Então, ó, depois que a gente pegou esse elemento, o que a gente vai fazer? A gente só pegou o elemento, mas não falou o que a gente quer. A gente quer o quê? O texto dele, ponto inner text, tá? Para quem não entende muito bem, a gente tem o inner text, tem um text content, tem inner HTML, tem alguns outros mais, né? Então, olha só. Inner text, tá? Um exemplo aqui, ele tem outros exemplos também. É o texto, tá, pessoal? De um determinado elemento. Então, feito isso, eu vou exibir aqui o texto que a gente pegou. Beleza? E a automação tá rodando ainda, já posso fechar ela. Aí, beleza. Agora vamos lá, vamos testar. Ah, pessoal, faltou uma coisa, justamente que deu branco que eu ia falar pra vocês. Todas essas opções que tem elements, todos são elementos, tirando o ID, né, pegar por ID, são elementos, ele vem numa array, numa lista. Apesar de ser um só, a gente está passando um XPath que é direto, só é ele, só é o Gmail ali. Mas a gente tem que formar aqui que é o 0, que é o primeiro elemento, tá, pessoal? Senão ele não vai trazer. Vocês vão entender isso já, porque a gente vai utilizar, eu vou pegar aqui com vocês dados que não vai ser o 0, que pode ser o 1, que pode ser o 2. Então agora sim a gente vai executar. E deu vazio também. Bom, pessoal, o problema aqui, na verdade, o que era? Lembra que eu tinha feito o teste de mais de uma sessão? Tava a página 1 e aqui página, né? Então nunca ia funcionar, né? Então vamos lá, né? Padronizar a página, né? E agora sim, página aqui, navegamos e página, pegamos o texto. Então vamos lá, vou executar aqui. E
pegou aqui o título Gmail. Olha só que legal. Então a gente pode pegar qualquer informação da tela, tá? Qualquer uma, a gente pode listar informações. Como a gente lista informações, pessoal? Então agora eu vou, depois disso aqui, né? Até peço desculpas ter entrado naquela questão dos vídeos, mas agora sim eu vou entrar nos vídeos do YouTube. E como eu listo mais de uma informação? Eu quero pegar todas as buscas, né? Então eu tinha colocado aqui, acho que AutoHotkey, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui, inspecionar. Isso aqui vai precisar um pouquinho mais de conhecimento, né? Porque assim, se você pegar o XPath, pessoal, vai ser só para aquela informação exata, para esse título. Então deixa eu deixar do modo aqui que fica melhor para enxergar. Então olha só. Qual é essa classe aqui, pessoal? Essa estilo, escopo, tá, esse aqui, certo? Então, se eu pegar esse aqui, até tem mais de um aqui também, ó, que dá no mesmo lugar. Na verdade vai ser esse aqui, tá? Na verdade é o vídeo título. Tá vendo que ele tem até um ID aqui? Olha só. Vamos pegar pelo ID, porque o ID é uma coisa única, pessoal. Então esse aqui é melhor nesse caso pra gente simplificar esse aqui. Só que aqui a gente vai utilizar outro método. Tudo que tiver ID fica mais fácil. Então eu sei que todos os vídeos vão ter esse ID aqui, ó. Video title, que é o título do vídeo. Então eu vou pegar esse ID e a gente tem aqui a opção. Deixa eu entrar junto com o XPath aqui, que fica mais fácil para me encontrar. Get element by ID. Tá vendo o que é get element? Então aqui ele retorna um só, exatamente um. Né? Então eu vou pegar aqui get element, em vez de elements é by ID. Então eu posso mudar aqui, get element by ID. Lembrando, pessoal, que aqui é tudo case insensitive. Se você colocar tudo maiúsculo, minúsculo, o AutoHotkey não difere, tá? Então eu vou copiar aquele título, né, o ID que a gente colocou. E aqui na teoria a gente não precisa. É que faz um tempo que eu não utilizo, na verdade, eu não utilizei nas minhas automações o ID, mas na teoria ele não precisaria passar qual que é o índice, né? E, claro, eu vou ter que passar aqui a busca, né, do AutoHotkey. Então vamos testar. Deixa eu colocar aqui a busca. E que na verdade, né, pessoal, o ID eu vou estar pegando aqui um só, né? Então é um caso um pouco complicado, né? Vamos ver. Ele pegou só um, é isso mesmo, pessoal. Olha que legal. Ele já trouxe. Vocês viram que bacana? Ele já trouxe a busca do título, pessoal. Então ele já trouxe. Então eu vou finalizar aqui com isso. Com isso, pessoal. Eu vou trazer para vocês aquela opção do modo headless. Isso aqui já serve para vocês verem como funciona. Então olha só. O modo headless. Vocês já vão poder ver a funcionalidade disso aqui. Então eu vou deixar aqui como o primeiro. Vamos alterar para Chrome. E a gente vai poder visualizar já, pessoal. O que o modo headless faz? Ele roda tudo por debaixo dos panos. Esse aqui é o navegador que eu estou mostrando para vocês, o meu normal. E olha só, vou executar aqui, ó. Tá rodando debaixo dos panos, tal. E ó, trouxe para mim, ó. AutoHotkey, introdução ao programa. Vocês viram que legal? Bem bacana, né? Pelo ID, tem essa questão, né, pessoal? Ele traz um só, é o primeiro. Apesar de ter vários, todos os títulos de vídeo tem esse aqui, ele vai trazer só o primeiro. Então eu vou comentar aqui e vou pegar pela classe, né? Só que utilizando o XPath. Então olha só. Da mesma forma que eu fiz para vocês, aqui eu estou trazendo um tutorial aqui, apesar que vai precisar de mais conhecimento, pessoal. Mas é para vocês entenderem como que vocês fariam isso, tá? Sim. Deixa eu deixar a tela cheia. Tá aí outra coisa, né, pessoal? Tela cheia, eu já vou trazer pra vocês, que é uma coisa que eu descobri nova, que eu me esqueci de trazer pra vocês. Bom, mas eu já vou lembrar disso aqui. Vamos pegar aqui, então, pela classe, né? Então, aqui, ó, a classe desse aqui do vídeo, né? Na verdade, ele traz esse aqui, mas esse aqui, tá, pessoal? É esse aqui, ó.
essa classe aqui. Só para conferir, né, qual é essa classe aqui, quantos vídeos ele vai trazer, eu vou testar no nosso console aqui. Eu vou limpar. Documente. Ponto... É a mesma coisa, pessoal, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Olha, ele tem 56. Ele está trazendo 56 títulos de vídeo. Será que são esses mesmo? Eu vou testar aqui do jeito que estava, olha só. Eu vou expandir aqui, ó. Ó. E ao passar o mouse, olha só. Ele está trazendo todos os vídeos. Ó, olha só. Tá vendo? Tá trazendo. Ele não conta esse aqui porque esse aqui é playlist. Então olha só que legal. Ele tá trazendo todos os títulos de vídeo. Ó, tá vendo? Então, a gente sabe que essa classe está funcionando, que essa aqui é a classe realmente dos vídeos, né? Eu poderia utilizar esse aqui. Eu posso até utilizar esse aqui, pessoal. Na verdade, para quem não... Eu vou utilizar esse aqui. Para quem entende de XPath, pode utilizar o XPath. Então eu vou utilizar esse aqui. Coloquei aqui o XPath. Então você pode utilizar esse aqui, pegar os elementos por classe, tá? By class name, então vou mudar aqui, né? Get elements by class name. E vou passar aquele... Ah, que eu não copiei, né? Esqueci de copiar aqui. Que é o de cima aqui, né, pessoal? Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui. Já podemos fechar, vou dar o F12 aqui. E aqui a gente vai passar a classe, né? A classe é gigante, né, pessoal? É gigante. A gente até aumentar um pouquinho aqui, ó, pra não ficar... Beleza. Tem que aumentar um pouco mais, porque, como vocês sabem, né? Bom, assim, então a gente não vai passar o elemento 0, porque se a gente passar o 0, ele vai pegar o primeiro título de vídeo. Ah, você quer o segundo título de vídeo? Beleza, ele vai trazer. Quer ver? Então, ó, página.getElement e tal. Então, vou lá, vou executar. E, 2, na verdade ele não trouxe aqui, tá? Deixa eu finalizar aqui. Pessoal, eu vi que eu tinha colado aqui 2 vezes, tá? Então, tava assim, né? Tava assim, ó. Na verdade é assim, ó. Eu peguei o nome da classe e colei 2 vezes, por isso que ficou gigante. E agora a gente vai pegar o segundo vídeo dessa forma, né? Na verdade, pessoal, a gente tá pegando o terceiro vídeo, porque o 0 é esse, é o primeiro. O 1 é esse e o segundo é esse, tá vendo? Então ele pega aí. Como você vai pegar, ele está todos, você vai utilizar aí um for loop, né? Então, ao invés de você colocar o índice aqui, o que você vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e capturar essa classe com os elementos. Depois disso, a gente vai fazer aqui um for. Assim, né? Aqui já não é mais um texto, né? Vamos colocar aqui, ó, vídeos. E aí, vamos tirar isso aqui. Vou fazer um for. Um loop for, pessoal, é um loop... Eu acredito ter ensinado no canal, se não me engano. Mas se não ensinei, eu vou trazer aqui. For, então para cada número do vídeo, né? Então, primeiro e segundo vídeo. Para cada vídeo em vídeos, o que eu quero fazer? Eu quero exibir, fazer um message box do vídeo, de cada vídeo, ponto, inner text. Eu quero exibir o texto, né? O valor de cada vídeo. O K a gente não vai utilizar. O K aqui é a ordem, né, pessoal? Ah, o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, né? Que ele vai começar com 0 aqui até, né? Se eu não me engano. Então, para cada vídeo, dos vídeos aqui, ó, eu quero exibir o texto dele. Então, vai ser bastante, né? Claro. Então, se a gente colocar aqui, ó, vou colocar uma mensagem antes para vocês verem, que é o vídeos.count. Eu vou contar quantos elementos dessa classe aqui, quantos vídeos ele encontrou, né? Antes de fazer a contagem, né? Então, vamos lá. Olha só, ele encontrou 29. Isso porque, pessoal, infelizmente o YouTube não vai listar vídeos que não estão na visualização. Vocês já vão entender mais. Então, vou apertar OK e ele vai sair trazendo, pessoal. Conforme eu for apertando OK, ele vai trazer os 29 títulos aí, ó, de vídeos, tá?
Por que ele trouxe só 29, sendo que, assim, são muitos? Ops. Pessoal, porque ele vai trazer só o que está na primeira visualização. Vocês sabem que quando a gente puxa aqui a barra de navegação, ó, até aqui tá 29, né? Tá vendo o carregandinho? Ele carregou mais depois. Não tem como o script trazer isso, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai carregando infinito aqui, ó. Então ele traz só o que está em visualização. A não ser que você faça a sua automação rodar. Eu quero que rode e... Ah, então você faz uma automação para descer a página. Tem como fazer isso também? Tem, pessoal, tem. Olha só. É uma outra coisa também, muito pouco eu ter lembrado aqui durante o vídeo, né? Inclusive, antes disso, para mim não esquecer, então vamos lá. Como deixar a tela cheia, né, pessoal? Então, vocês estão vendo que quando a gente inicia nesse quadradinho pequenininho, algumas automações, legal deixar a tela cheia, né, e tal, mas enfim. Como a gente faz isso? A gente vai vir aqui no comecinho e vamos descer aqui. Ele vai falar aqui sobre a janela, logo aqui no comecinho. Cadê? Sessões, deletar, aqui para exibir, mensagens. Aqui, pessoal, olha só. Session, window, posição da janela, localização. Vocês podem mudar a localização também, né? Claro. Isso aqui vai definir o tamanho da janela de vocês, tá, pessoal? Olha só. Então, Session, ó. Não precisa do antes, porque se vocês quiserem exibir. Então eu vou definir a janela antes, né? Eu vou definir o tamanho da janela antes de criar a sessão, né? Na verdade a gente cria a sessão primeiro, né? Eu falei besteira aqui, desculpa. Depois que a gente cria a sessão, a gente redefine ela. Então, page.setRect, que é o retângulo, né? Aí ele vai citar esse tamanho da janela. Ó. Olha só o tamanho que ficou. Ficou bem pequenininho, né? E olha só, pessoal, isso é interessante para vocês verem. Agora tem 28 elementos. Nessa visualização ele pegou um a menos. Tá vendo que é importante também o tamanho da janela? Olha só. Se eu tirar isso aí. Ele tinha pegado 29, se eu não me engano. Talvez se com a tela cheia ele pegue até mais, né? Na verdade, ele pegou 13. Não sei o que está variando, pessoal. Sinceramente, eu não sei o que está variando. Mas, beleza, vocês sabem como configurar o tamanho da página. Como deixar a página inteira? É esse aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo setRect, só que você vai colocar aqui 1,1. Ou você define o tamanho que você quer, ou você deixa assim, ó, 1,1. Ele vai deixar a página... Ele vai aumentar praticamente inteira. É diferente de maximizar, tá? Que tem aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Então, olha só. 1,1. Ó. 1,1. Vou executar. Ó, tá vendo? Que ele abriu a página praticamente inteira. 16 vídeos. Ó, só que ela tá aqui, ó, as bordas dela, tá vendo? É diferente? É. Você pode realmente deixar ela em tela cheia. Então, vamos tirar isso aqui. E vamos colocar aqui a página.maximize. Maximize. A gente vai deixar a tela cheia ou minimize, né? Então, a gente vai poder minimizar a tela também. Então, vou deixar aqui, ó, page.maximize. Ele fica azulzinho porque o Auto Hotkey tem uma função disso aqui, tá, pessoal? Para janelas. Então, ó, agora sim tá realmente tela full. Deu 11 elementos, tá? Isso aqui deu para vocês verem que a questão dos elementos aqui são bem variados, né, pessoal? Agora, beleza. A parte de janelas, né? Ok. Como eu vou deixar aqui no... Eu vou deixar sem, tá, pessoal? Depois vocês podem colocar o jeito que vocês quiserem. Como a gente faz agora se a gente quiser descer a página? A gente pode vir aqui, se eu pesquisar aqui para um scroll, tá? A gente vai ter essa opção. A gente tem algumas opções aqui, né? Então, vai falar do scroll class aqui, né? Um pouquinho mais complicado, mas não precisa disso aqui tudo, né? Claro que não. A gente vai só passar um scroll down, scroll up, olha só. Tá? Interação, aqui seria a página, né? O page. Então, o page.scrolldown, subir, descer. Então, suponha que antes de a gente capturar os vídeos para dar uma quantidade maior, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um page.scroll down. Se a gente não passar nada, pessoal, ele desce mais bem pouquinho, tá? Ele não fala o default, o padrão,
Ah, não, fala assim, é 50. Pessoal, 50 é muito, mas muito pouco. Tem que passar aqui no mínimo uns 1000, só pra vocês verem aqui. E vai ter que dar um tempinho também, porque ele nem tá terminando de descer, ele já tá capturando elemento, então não vai pegar muitos vídeos, né? Então olha só. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ele desceu, mas não essa quantidade gigante, né? E ele nem desceu a quantidade para dar novos vídeos, pessoal. Não desceu essa quantidade. Então, sei lá, vamos jogar aqui uns 5.000. Só que aí eu vou ter que dar um sleep. Infelizmente, a gente vai ter que dar um sleep. Ó, ó até onde ele desceu aqui, pessoal. Ele ainda não desceu para carregar mais vídeos. Não desceu. Então, vamos colocar aqui, vai, 10.000. Vamos ver onde que ele vai dar. E o que acontece, né? A gente descendo tantos assim. Ele carregou mais vídeos. Olha só, 28. É pouco. É, porque a gente tem que dar um tempo para ele descer a página. No mínimo aqui vai um segundo, 1,5. Vou colocar 2 segundos, né? Agora sim. Ó, vou executar. Deu scroll down. Ó, 48 vídeos, pessoal. Tá vendo? Ele deu tempo de ele agora listar. E aí a gente pode ficar até amanhã listando o que a gente quiser. Então vocês podem estar fazendo isso também. Utilizando também, pessoal, XPath, né? O que eu mais gosto, que eu vou ensinar para vocês agora, porque é mais fácil. Eu vou fazer agora tutoriais de como inserir dados nos campos e clicar. Então eu prefiro, a gente vai ter que utilizar o XPath para quem não entende muito bem. Então, o XPath aqui a gente vai passar aqui, não sei qual que é esse elemento, acho que é o A, né? Mas eu vou colocar aqui como qualquer um, né? E eu sei que isso aqui é uma classe, né? Então, sabendo disso, aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu pego aqui os elementos pela classe, né? Que na verdade aqui faltou o arroba, né? Arroba classe. Deixa eu confirmar aqui. Isso aqui é para quem não tem um entendimento maior, né, pessoal? 48 da mesma coisa. Mas eu vou voltar aqui para a questão de login, né? Bom, assim, dá um breve exemplo para vocês. Login não pode ser a página até do Google, né? Então vamos lá para a página do Google. Google. Na verdade dá na mesma aqui, né? Mas supor que a gente esteja na página do Google e a gente vai jogar uma pesquisa. Então, deixa eu sair disso aqui, né? Ele não trouxe os elementos. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, eu vou tirar aqui o scroll, vocês já viram como fazer. E vou trocar aqui agora para inserir dados, né? Então, assim, vamos inserir dados, vamos utilizar o XPath, né? Então, eu vou apagar esse XPath que está aqui. E vou colocar aqui agora, suponha, né, que a gente queira acessar o Google. Opa, vou abrir aqui na minha janela. E aqui no Google a gente vai... Não vou abrir aqui porque é melhor do jeito que ele vai estar mesmo, né? É melhor a gente garantir que vai estar igualzinho. Então aqui, google.com.br. E vou comentar aqui só pra gente carregar a página do Google. E aí vocês querem inserir um texto aqui no campo. Ah, eu quero inserir aqui Auto Hotkey. Vou clicar aqui, ó. Vou colocar inspecionar. Para quem mexe, faz alguma automação, sabe que o padrãozinho desse aqui é o nome, a tag aqui é o que, né? Dessa busca aqui do Google. Então, só pra vocês entenderem, é o input. Tipo input aqui, ele tem aqui, cadê o nome que? Mas o que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o XPath para quem não manja, tem que pegar classe, ID. Pessoal, vem aqui, ó, copy. XPath ou Full XPath. Full XPath é gigante, pessoal. XPath ele fica mais relativo, né? É melhor. Mas não faz diferença, não. E aí, feito isso, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, esse XPath. Deixa eu descomentar aqui. Vai colar aqui. Vai colocar o aspas dupla. Lembrando, se tivesse aspas dupla aqui no meio, você ia substituir por aspas simples, que é um aspazinho só, tá? E aí, como ele tem o nome aqui é Elements, apesar de ser um só, diretamente nesse a gente tem que colocar o 0.
E aí o que que a gente faz, pessoal? A gente vai setar o valor dele. Então como a gente pode fazer isso? Colocando aqui no value, né? Então, aqui ponto value, né? Que a gente quer trocar o valor dele, a gente coloca aqui o valor dele para auto hotkey. Auto hotkey. Então, vamos lá. Ó, inseriu ali auto hotkey. E agora a gente quer dar um enter. Como é que a gente faz, pessoal? A gente tem mais de uma opção de fazer isso. Então, vou finalizar aqui. E qual é a opção que a gente tem para fazer isso? A primeira, que seria, vamos dizer assim, o certo, mas é o que aqui não. Melhor escrever o enter, né? Muito mais fácil, né? Enter. Que seria. Opa, cadê o primeiro enter aqui? Ah, na verdade ele pegou. Eu não sei por que, pessoal, ele pegou aqui. Seria aqui. Na verdade, não sei. Realmente eu não sei por que ele pegou. Que ponto. Deixa eu colocar o que ponto. Aqui, ó. Seria send key e a palavra key, ponto nome da tecla. Então, vamos lá. Depois de inserir isso, o que eu faria? Eu teria que separar, na verdade, pessoal. Então, aí que tá um probleminha. Eu teria que separar. Então, olha só. Eu primeiro pego a página. Tipo assim, texto. Não, posso colocar aqui busca, né? Olha só, busca. Busca e a busca é esse aqui, né? Busca é o 0. Vou recortar esse aqui. E aí, eu ia fazer aqui busca ponto, opa, busca ponto value é igual ao auto hotkey. Assim, a primeira parte a gente está só dividindo, tá? E depois de setar o valor de busca, aí eu colocaria busca ponto send key e colocaria ali key ponto enter, tá? Seguindo a lógica que tá ali, ó. Ali tá só o exemplo do contra, mas eu daria aqui o key ponto enter. E aí sim, ele faria aqui, ó, a busca, ele daria o enter, né, pessoal? Mas eu nunca utilizei o enter assim, porque a gente tem uma forma mais muito legal, muito fácil, né? Que é o que? Você já inseriu o enter no próprio texto, né? Então, como seria isso, né? Deixa eu voltar no tempo aqui. A gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Enter. A gente vai inserir o texto e colocar a quebra de linha. A quebra de linha não desce para a linha de baixo? Quando a gente escreve alguma coisa aqui, teste dá enter, ele não desce para a linha de baixo? Descer a linha de baixo basicamente dar um enter, né? Então, se a gente colocar uma quebra de linha, que aqui é um crase n, né, em vez de ser barra invertida n, no auto hotkey, é isso que a gente vai fazer. A gente coloca aqui auto hotkey e o crase n. Então, ele vai digitar auto hotkey e depois ele vai dar o enter. Então, escreveu auto hotkey. Ah, sim, né? Eu esqueci de voltar totalmente no tempo. Na verdade, o que aconteceu aqui? Eu acho que foi um bug, né? Ué, o que eu fiz de errado aqui? Bom, pessoal, infelizmente, me desculpem, eu testei aqui e não tá funcionando mais, galera. Assim, eles estão fazendo constantes atualizações, então esse aqui deve ter ficado desatualizado ou não sabem que deixou de funcionar. Mas era assim, era muito bom, pessoal. Era só colocar o crase n e funcionava. Então, assim, como teve modificação esses 2 dias, eu baixei a última e vocês vão acabar baixando. E não sei, por algum motivo não tá funcionando mais. Inclusive eu tenho automações que eu vou ter que trocar porque tá assim. Então, assim, façam daquele jeito que eu tinha feito mesmo. Porque é garantido, né? Acho que... né, na verdade eu voltei demais aqui, né, pessoal? Mas tem que fazer daquele jeito, né? Que eu mostrei pra vocês. Vocês dividam aí e utilizem aí do jeito que eu tinha mostrado aqui, né? Então vai ter que ficar assim, né, pessoal? Assim, não, infelizmente, até que tá assim, tá do jeito correto, né?
e tal, mas era assim, uma mão na roda, fazer direto em vez de fazer esse rolê todo. Mas vamos que vamos. Então fiz uma busca, pessoal. Coloquei texto no campo de login, de senha, agora eu quero fazer um clique no primeiro site. Você vai fazer a mesma coisa, né? Dessa forma que eu ensinei, bem facinho. Pegou aqui, verifica sempre, pessoal. Se no caso, como é link vai sempre ser aqui a tag A, tá? Então vai ser esse aqui, ó. É o que tá o A e tem o link. Então é esse aqui que vocês vão pegar o... Tem o link aqui. Vão pegar o XPath. Então vamos lá, pegou o XPath. Fechar aqui. Aí vocês vão fazer outra, né? Pegar o página.xpath. Vai colar aqui o que vocês acabaram de fazer. E, ó, tá vendo? Tá vendo aqui que tem aspas duplas? De novo, então vocês trocam por aspas simples. Aspas duplas é só para abrir e fechar aqui o método aqui de pegar os elementos. E aí você vai colocar aqui o 0. E você vai colocar o método click, né? Ponto click. E ele vai clicar no link, no XPath que a gente pegou. Então pesquisou o AutoHotkey e clicou no site, né? E bem tranquilo, né, pessoal? Então a gente conseguiu fazer isso, né? Configurar esses valores, né? Enviar valores, pegar valores. Qual o próximo passo? A gente tem também, né, pessoal, se vocês quiserem, como fazer funções que são no JavaScript dentro aqui. Por exemplo, mandar um alert, né? Para quem entende aí, você vai dar aqui, vai entrar no navegador aí, vai colocar aqui no console, alert, olá. Opa, você vai colocar aí alert, olá. Ah, ele vai aparecer uma mensagenzinha aqui, olá. Tem como você fazer isso por ali? Tem. Aí ele ensina aqui. Deixa eu só procurar aqui agora. Eu ia pesquisar, mas eu não sei como é que tá, né, pessoal? Cadê? Tá aqui pra baixo que eu sei. Assim, são muitas coisas, né, pessoal? Também já vou ensinar outra coisa legal pra vocês aqui. Ó, tem a parte de cookies também, né, pessoal? Pra quem entende, eu também não cheguei a mexer ainda. E não precisei usar, na verdade, né? Mas é um pouco mais complexo, né? A parte das teclas aqui. E a parte do JavaScript, cadê? Acho que tá aqui pra baixo. Scroll, aqui, ó. A gente tem esses dois, na verdade, né? O evaluate, para executar JavaScript, ó, ele fala aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, né? Que vai ser bem mais fácil pra gente evaluate. Ó, aqui em cima, tá vendo? A gente tem essas duas maneiras. Tanto esse, pessoal, quanto esse faz a mesma coisa, tá? Eu vou copiar aqui pra vocês verem. Então eu vou pegar esse aqui. Vou tirar essa busca aqui, tá, gente? E vou colocar para executar aqui, ó. Esses dois, só para vocês verem que os dois funcionam. Vou fazer primeiro com um. Então você vai passar aqui o comando JavaScript. Eu quero aqui o alert. Lembrando que você vai ter que colocar dentro de aspas, né? E aqui é aspas simples, né? Olá. Olá, não vai se confundir, pessoal. É muita aspas, é muito abertura e fechamento de parênteses. Eu sei, é confuso, é. E aqui o page, né? A gente não pode se esquecer. Então eu vou executar aqui. E ele trouxe aqui o olá, né? Eu tirei a busca, né, pessoal? Eu acabei tirando a busca ali. Mas tudo bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Para esse aqui. Vou tirar o primeiro. Vou colocar aqui o segundo para vocês verem que é a mesma coisa. Ó, olá, ele foi, né? Se eu não me engano, é recomendado utilizar esse exec-sync, né, pessoal? Se eu não me engano. Cadê? Deixa eu ver se ele fala aqui. Eu acho que ele fala lá no finalzinho que é preferível usar esse aqui, se eu não me engano. Mas tanto faz, vocês viram que faz a mesma coisa. Opa, esse aqui é o meu navegador. Já apertando F12 para fechar. Eu vou colocar de volta aqui o que eu tirei aqui do Enter, né?
E pessoal, qual outra funcionalidade bem bacana? A gente consegue tirar print da tela, pessoal. É isso mesmo. A gente consegue, então, por exemplo, eu vou colocar aqui page.screenshot. E eu vou passar o caminho. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Screenshot. Ó que legal. Vocês passam o caminho. Tem a parte de PDF, pessoal, um pouquinho mais complicado. Eu testei, não está funcionando legal. Enfim, se vocês quiserem testar, mas o screenshot, a print está funcionando muito legal, pessoal. Aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, página ou busca Google Auto Hotkey, né? .png, sempre PNG, tá, pessoal? O formato que ele salva. E beleza. Ó, vou executar aqui, fazer a busca do Auto Hotkey e vai tirar um printzinho bacaninha. Olha só que legal. Busca, trouxe a busca aqui, ó. Ó que legal. Sabe o mais legal, pessoal? É que vocês podem fazer isso aqui no modo headless. Então vocês podem fazer muitos trabalhos, muitas coisas. Que assim, vai trazer para vocês prints sem você estar visualizando. Então olha só. Vou colocar para executar, ó. Ele tá abrindo a página lá para mim certinho. E olha só, ele trouxe para mim ó, o resultado da busca. Não é legal demais isso, pessoal? Muito show, né? Muito bacana. Então, assim, são funcionalidades muito interessantes, pessoal, mas muito mesmo. Eu acho que eu esqueci de finalizar o driver aqui. Eu acho que eu fechei o... Apesar que ele vai... fechou. Então, assim, são funcionalidades muito bacanas, né, pessoal? Bom, pessoal, o básico eu ensinei pra vocês. Agora vamos... O básico, senão o completo de tudo que eu sei, na verdade. Agora vamos para os exemplos, né, pessoal? Bom, eu vou colocar aqui o exemplo, né, básico aqui, que é o que eu tinha mostrado para vocês, mas de uma forma mais legalzinha, que seria o quê? Salvar em um TXT, listar todos os vídeos e salvar no TXT, tá? É um exemplo bacana que vocês podem estar utilizando. Uma coisa bem legal que eu gosto de fazer, sabe o que que é? É colocar um tooltip para você acompanhar o processo, o que está acontecendo, tá? Mas eu vamos fazer isso aqui, né? Então, aos pouquinhos. Eu vou abrir aqui o Chrome, né? Vamos executar lá o YouTube e eu vou listar os vídeos do canal, né? Então, automações, tutoriais, olha, já tá aparecendo, legal, legal, né, pessoal? O canal tá crescendo. Então, eu vou vir aqui e vou listar os vídeos. Claro que é aquele esqueminha, né, pessoal? Se a gente não descer tudo, não vai trazer todos os vídeos, né? Então, eu posso fazer aquele esqueminha de dar um scroll down? Posso, tranquilo. Então, eu vou copiar esse link do meu canal, né, pra cá. Então, vamos lá, copiar aqui o link do canal. Vou listar pelo XPath mesmo, né? Não, pelo XPath não, pode ser pela classe, daquele mesmo jeito que eu fiz com vocês, né, pessoal? Então, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Vocês vão ter que utilizar daquela forma. Infelizmente, quando se trata de pegar mais de um elemento, de uma mesma série de elementos, tem que ter uma compreensão maior, né? Ou fazer daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou clicar aqui, né? Eu sei que esse aqui, porque tem o título do vídeo, etc. E vou pegar aqui a classe, né? Porque lembra que o ID, pegar por ID só traz um, então eu vou pegar pela classe aqui. E aqui, pessoal, basicamente é isso. Eu já posso fechar. Vou colocar aqui a nosso XPath, né? Então eu sei aqui para iniciar o XPath 2 barras, eu quero não sei qual elemento, se é um A, não lembro, eu acho que era um A mesmo, né? Mas pode ser um div, pode ser qualquer coisa, então pode ser qualquer coisa. E qual que é o atributo dele? Eu quero pegar a classe, né? E aí vou passar o valor dessa classe. Beleza? Lembra que a gente não vai passar o índice aqui. A gente vai passar aqui o vídeos. E vamos fazer um loop, né? Então aqui para chave, né? O índice. Vídeo em vídeos.
Quero fazer o quê? Primeiro eu vou exibir para ver se tá tudo ok, né, pessoal? Para saber o vídeo.innerText. Primeiro eu vou exibir para saber se tá tudo ok, né? E vou listar aqui. Então vamos lá. Tá trazendo para mim? Tá, né? Legal. Tá trazendo todos os listas dos meus vídeos. A gente pode fazer aquele esqueminha de descer a página, né? Então, deixa eu descer aqui. Deixa eu ver se ele lista aqui quantos vídeos eu tenho, né, pessoal? Na verdade ele não lista, né? Eu acredito, acho que nenhum lugar aqui mostra essa informação de quantos vídeos eu tenho. Mas tudo bem. Vamos descer tudo para pegar todos os vídeos? Então vamos lá. Page.scroll down. E vamos passar aqui 5.000. Não lembro quantos que era, né, pessoal? Acho que 2 segundinhos tá bom, né? Não sei se 5.000 vai ser uma quantidade boa. Olha, desceu uma vez só, né? E todos os meus vídeos tem que descer no mínimo umas 2 vezes, né, pessoal? Então, vamos passar mais um pouquinho. Então, eu posso colocar em tela cheia também, que eu acho que vai caber um pouquinho mais de elemento, né? Então, vamos ver se ele desceu mais. Não desceu. Então, vamos passar aqui 15.000. Então, vocês estão acompanhando aí como é que funciona nesse caso aqui, tá? Porque eu quero trazer todos os vídeos. Assim, pessoal, claro que... não trouxe ainda. Apesar que eu acho que não vai trazer mesmo, pessoal. Não, na verdade não vai, porque não tem como ele trazer tudo de uma vez. A gente vai ter que descer a primeira parte e depois descer a segunda. A gente não vai conseguir trazer a primeira, tipo assim, tudo de uma vez. Não vai. Ele vai trazer a primeira parte e depois a gente vai ter que trazer a segunda. Então, 5.000 acho que bastava aqui, se eu não me engano. Então, ó, 1. Tá vendo? Deu 1. 1 segundo mais ou menos. Eu vou deixar 2. A gente vai fazer a mesma coisa. Vou copiar aqui, ó. Beleza. Vamos colocar aqui mais uns 5.000. Vamos ver se 5.000 já basta. Eu acho que para a segunda parte vai precisar de uns 10.000. Na verdade não. 5.000 deu certinho. Então, beleza. Então, com isso aqui a gente já sabe, né, a nossa quantidade de vídeos. E a gente tem aqui os nossos vídeos. O que a gente vai fazer? A gente vai, em vez de exibir esses vídeos, a gente vai colocar aqui para criar um arquivo. Então, file, append, né? O que a gente quer escrever de texto? Video.innerText. Beleza, tá certinho aí. Qual o nome do arquivo? Vídeos.txt. A gente não precisa passar o encode, tá? Então, se vocês quiserem, se der algum problema na escrita, vocês passam. Então, vou colocar aqui fim. Então, vamos ver quanto tempo que ele faz. Desceu uma vez, desceu 2, carregou, fim. Beleza. Olha só. Olha só, legal, né? Vem tudo junto. Ah, esqueci da quebra de linha, né, pessoal? Aí, vamos colocar a quebra de linha. Para cada um desses aqui, a gente vai colocar a quebra de linha. Né? Isso aqui funciona, tá, pessoal? Isso aqui só não funciona no comando lá que eles tiraram, não sei porquê. Né? Então, a gente vai escrever uma linha de vídeo e mais descer uma linha para não ficar tudo grudado, né? E com isso, olha só que legal, a gente já pode ativar o modo Headless, né? Vamos ativar o modo Headless. E vamos colocar aqui, olha só. Tooltip. Vamos colocar aqui um texto iniciando a gente pode colocar aqui, né, pessoal? Depois, na verdade, depois de iniciar a sessão, né? Carregando, assim, né? Tooltip, né? Tooltip carregando vídeos. Para X e Y, eu vou passar aqui para ele ficar lá no cantinho da tela, tá, pessoal? Lá no cantinho da tela. E vocês já vão ver outra coisa que eu vou precisar configurar, vocês vão ver. Carregando vídeos. E depois que está carregando vídeos, eu vou colocar aqui, ó. Descendo
a página. Beleza. Ah, a gente pode colocar aqui também se a gente quiser, mas é assim, é bem rapidinho, né, que ele escreve, né? Salvando lista de vídeos, né? Salvando lista de vídeos. Ah, beleza. E aí, fim, né? A gente desligar o tooltip, a gente só escreve tooltip. Aí vamos ver como é que vai ficar? Ó, descendo a página. Ah, ele pegou aqui, vocês estão vendo? Ó. Ele pegou aqui, ó. Ele tá acompanhando. Tá vendo que legal, pessoal? Tá aí, ó. Olha só que show de bola. Ele trouxe pra mim, ó. Eu podia estar trabalhando, fazendo outras coisas, ele trouxe pra mim a lista de vídeos, né? E aí, se você quiser que fique no canto da sua tela, em vez de ficar aqui, que ele pega na janela que está ativa, né? Aí você vai colocar aqui Chord Mode. Eu utilizo isso aqui muito nos vídeos, vocês vão ver de Pixel Search e Image Search. Só que eu utilizo a opção Pixel. A gente vai utilizar aquela opção ali, ó, Tooltip. Tooltip, depois a gente quer passar o quê? Ah, ele pegou o do outro comando agora. A gente quer passar o screen, para ele ficar aparecendo referente à tela. Então, referente à tela, 00 vai ser aqui em cima, né, pessoal? Então agora sim, esqueci ó, de finalizar a automação. Agora sim, eu vou executar. Ó, descer na página. Olha como é rápido, pessoal. Não dá nem tempo de ele mostrar. Salvando lista de vídeos. Fim. Né? E listou. Assim, né? Porque ele fecha. Na verdade, que não ele fecha, né? Em que é interessante? Depois que ele finalizar aqui, dá o fim. Se vocês quiserem deixar mensagem, senão não tem problema, vocês pegam isso aqui, ó. E joga. Pode jogar isso aqui tudo, né? Inclusive, isso aqui pode até apagar, né? E beleza, depois que dá o fim aqui, ele finaliza as sessões, sai do driver, nem precisa do return, né? Beleza. Aí temos aí completinho. Vocês verem que é tão rápido na hora de ele jogar essa página, a gente pode até colocar antes aqui, ó. Que não dá nem tempo de ele aparecer e que ele tá carregando. Carregando vídeos, pessoal. Acho que eu coloquei errado também, né? Não, na verdade não, tá certo. Acho que eu confundi mesmo. Que pra mim que tava com outra página, outro nome. Então beleza, ó. Foi muito rápido mesmo. A página é bem rápida, né? Você só descendo a página, salvou esse de vídeos. Salvou, ó. Já saiu aqui, já finalizou. E certinho. E agora qual é a próxima que eu vou mostrar pra vocês? Próximo exemplo. Bom, pessoal, outro exemplo bem legal aqui que eu vou dar pra vocês vocês vão soltar a criatividade de vocês, né? Então vai ser o site aqui, For Devs, aquele gerador de informações. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar o modo Headless, né? Eu vou tirar esse for k aqui porque no tipo de informação não vai precisar disso aqui tudo, né? Então vocês já vão ver o que a gente vai fazer. Vou colocar aqui o site fordevs.com. Agora eu não sei, eu acho que é BR, é que eu não quero abrir por aqui no navegador, né, pessoal? Tá. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Pessoal, é isso mesmo. O For Devs, talvez muitos de vocês tenham visto, né? Ele é muito bom, pessoal. É um site assim muito completo. Você pode gerar certidões, CNH, conta bancária, currículo, nicks. Já pensou que legal? Vocês podem estar fazendo automação para ficar acessando esse site, gerando nicks, nomes, números, placas. Pessoal, assim, são infinitas as possibilidades. Ele demora um pouco para carregar, tá? Esse site aqui, ele não era assim, mas ultimamente ele está um pouquinho lento. Mas, maravilhosamente, a automação, ela espera. Ela não vem aqui para a próxima ação até que a página termine de carregar, tá? Nesse caso. Então, tá demorando bastante, né?
Mas como a gente não vai utilizar essa página principal, eu vou utilizar aqui o gerador. Gerador. Vou pegar aqui o gerador de nick. Olha só que legal. Olha o tanto de nick, né? Ó, fim, agora foi. Ah, eu esqueci que eu coloquei pra finalizar aqui, né, pessoal? Aí não dá certo, né? A gente pode pegar ali o gerador de nick, né, como exemplo. Então, gerador de nick. Ah, o nome, né? Gerador de nome. Gerador de nome é legal também. Só que se a gente não colocar nada, ele gera... Eu não sei o que é que ele gera ali, né, pessoal? Ó. Ele já vem gerado aqui quando a gente reloga a página, mas você pode clicar nas informações, né? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui gerador de nicks. Ah, tem um monte de opções aqui que vocês podem colocar, mas deixa eu dar um refresh para mim ver uma coisa. Ó. Demora um pouquinho, ó. Ele pode pegar todos esses nicks aqui, ó. Que já estão prontos, né? Na verdade, eles já estão prontos, né? Você pode gerar um nome, mas eu vou pegar aqui esse exemplo, né? De pegar esse... Eu vou pegar um mais completo aqui, que é gerador de pessoa. E vocês têm que clicar no botão para gerar, e ele vai gerar aqui, ó. Tá vendo? Juan, ele gera outras coisas aqui, é bem legal, tá? Tem o formato JSON também que você pode copiar, utilizar a biblioteca JSON do AutoHotkey para quem manja, né? E futuramente posso trazer para vocês, tá? Como utilizar JSON, a biblioteca aí, é bem legal, tá? Então eu vou utilizar esse gerador de pessoas aqui para nossa automação. E aí eu vou clicar no botão girar pessoa. Tá como input aqui. Ah, o input button. O botão é esse aqui mesmo, né? Tá. Pra mim que eu utilizo o XPath, isso aqui na verdade ele tem um ID, né, pessoal? Não precisava de outra coisa. Ó, isso aqui é bem simples, né? Tem um ID. Isso aqui tem um ID, mas como eu tô ensinando aqui pra vocês, eu vou fazer da forma que eu tô ensinando pra vocês comum, pra quem não, né, não tá familiarizado. Carregando página. Porque esse aqui demora, né, pessoal? Carregando página. Descendo a página. Pessoal, esse aqui eu tinha feito algumas vezes antes. Eu acho que é legal ele dar uma descidinha de página, se eu não me engano. Tá, eu vou até tirar aqui para vocês verem. Mas se não me engano, ele precisa de um tempinho também, porque ele dá uma bugadinha. Porque quando você clica para gerar, você tem que esperar porque ele não gera na mesma hora. É porque aqui já gerei a primeira vez. Mas enfim, peguei aqui o XPath. Então vamos lá, esse vídeo, esse pessoa, né? Vai ser o nome, né? Nome. Vou passar aqui o XPath agora. Olha só, o XPath ele pegou o ID, bem inteligente, né? Ele pegou o ID. Vamos trocar as aspas. Bom, navegamos, pegamos e... Claro que eu vou exibir o nome da pessoa aqui, né? Nome. Passa aqui o 0 ponto inner text. E deixa eu ver, navegou. Assim, né, pessoal? Ó, eu tô confundindo, já tô adiantando os passos, né? Esse aqui vai ser o próximo, né, pessoal? Já vou deixar esse aqui pronto, já que eu fiz isso. Já que eu fiz isso aqui, eu já vou adiantar. A gente vai clicar no botão gerar, né? O pegar o nome é depois, né? O nome é depois. Depois que gerou, aí sim a gente vai pegar aqui o nome, né? O nome tá nesse... Enfim, né? Ele vai pegar o XPath. Aí sim. Aí, belezinha. Clicamos para gerar. Vamos ter que dar um tempo, né, pessoal? Vamos dar um tempinho de um segundo, porque ele demora um pouquinho.
e a gente pega esse nome. Então o tooltip carregando página. E só, não tem muito o que a gente colocar no tooltip, né? Porque olha só para vocês verem, a página já demorada para carregar um pouquinho. Acho que é por causa dos anúncios que antes não tinha. E quando a gente clica para gerar, ó, até ele tá indo rápido, mas ele às vezes carrega, demora um pouquinho mais. Então vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ó. Demora para carregar, né? Eu já percebi que o tooltip ali não tá aparecendo, né, pessoal? Acho que a gente tem que colocar antes de iniciar uma sessão. O tooltip ali não tá aparecendo ali em cima. E a página tá demorando bastante para carregar. Muito. Muito mesmo. Aí a gente não tem muito o que fazer, né? Nossa automação. Mas eu vou colocar se carregando página. Ó, tá vendo? Ele ficou meio que de fundo ali, ó. Eu não entendo como é que isso acontece. Mas vou colocar aqui antes, né? Então, ó, até parece que a gente tem que descer para carregar a página. Ó, a página tá demorando muito. Eu apertei F12 para finalizar, pessoal. Você vê que deu uma, assim, tá carregando a página. Eu já apertei F12, tá? Já era para a automação ter saído já. Só que assim, tá bem lento, né? Porque por causa do site, né? O site acho que é um pouco, tem muita informação, não sei porque ele tá demorando para carregar. Ó, agora sim, ó. Saiu da automação. Incrivelmente o site continua aberto, pessoal. Olha só que coisa, hein? Deixa eu fechar aqui e vamos abrir de novo. Ó, carregando página ele ficou meio de cinza ali fundo, pessoal, mas dá pra a gente enxergar. Então a gente vai ter que esperar essa página carregar, né? Que tá demorando assim um pouco muito, né? Vamos esperar ela carregar pra gente ver. Bom, pessoal, a página carregou e não gerou. Olha só, se eu descer aqui, não gerou. Então o que é bom a gente fazer? Dar um tempo antes de clicar no gerar. Então, F12. Vamos dar um tempo aqui. Sleep de 2 segundos. Para garantir, porque essa página vocês viram que é bem lenta. Não era assim, pessoal. Ao menos está variando muito, tá? A velocidade dessa página carregar tá variando muito, muito. É por causa dos anúncios que está carregando. Então vamos ver se ela vai conseguir fazer essa geração agora. Então tá o tooltip carregando página. Eu não sei porque, tá, pessoal? Isso é coisa do AutoHotkey mesmo, não da biblioteca. O tooltip, quando eu estou usando ele junto com essa biblioteca, em algumas páginas ele fica meio que de fundo. Ó. Tá vendo? Eu cliquei no gerar pessoa, só que como o gerar pessoa não está exibindo na tela, ele não está gerando, ele está meio que descendo a página. Então o que a gente sabe? Que o problema é isso aqui. Que a gente vai ter que descer a página um pouquinho. A gente vai ter que descer a página um pouquinho. E depois que descer a página, aí sim a gente vai fazer o clique. Né? Que é bom a gente dar um sleep aí de 1 segundo. Então vamos lá. Então assim, vocês vão fazendo as automações, vão fazendo testes, né? Se não for, coloca um sleep, desce página, que muitas coisas assim variam de site para site, você vê. E a gente está clicando numa coisa que não está exibindo na tela, então ele tá acontecendo isso. Tem a questão também, talvez, se a gente maximizar a tela. Vai ser o próximo passo a gente fazer para a gente testar isso. Olha, desceu até demais, mas foi, né? Pegou ali o nome. Então acho que se a gente colocasse 1000, né? 1000, né, pessoal? Já tava mais que bom. Eu vou expandir a tela agora só pra gente ver. Ó, não, ele ainda não exibe o botão, né? Então a gente realmente tem que descer um pouquinho a página para ele pegar o botão gerar e aí clicar, esperar um pouquinho e aí sim trazer. Mas com isso, pessoal, a gente pode ficar fazendo essa geração e salvando isso no arquivo, né? A gente pode ficar salvando isso no arquivo. E a gente pode tacar isso no modo headless, né? Pra ficar por debaixo dos panos, né? Que eu adoro isso, é muito legal. Ó, tá vendo? Então, vou colocar aqui de volta esse aqui.
E a gente pode fazer essa geração, né, pessoal, no arquivo, né? Então, vamos colocar aqui fim. Vou colocar aqui o modo headless, né? E descendo página. Depois que eu descer a página, eu posso trocar o título aqui, né? Capturando nome. Aí, e a gente salva aqui, né? O file append, o nome. A gente coloca aqui, vai nomes.txt. E a gente salva. Vou executar e vai ficar rodando de fundo, ó. Tá vendo que ficou bem de fundo ali, ó, carregando página. E como a gente sabe que infelizmente a página é demorada, demora um pouquinho, né? Apesar de ser headless, né? Não sei como é que funciona o modo headless, como isso funciona por debaixo dos panos, mas eu sei que é praticamente a mesma coisa, né? Então, o tempo de processamento vai ser o mesmo, tá, pessoal? Ó, descendo a página, capturando o nome, fim. Vamos ver que nome ele pegou. Ó, Carlos Marcos Aparício. Pessoal, são esses assim, os exemplos, né? E, bom, aqui eu passei tudo para vocês, toda a base que eu salvei que eu tinha. E espero que vocês tenham realmente gostado. Eu acho difícil algum de vocês assistir o vídeo completo, né? Mas eu vou estar deixando aí na descrição os passo a passo, né? Assim, de as minutagens, né? Cada passo para vocês, porque o vídeo ficou realmente bem longo, bem extenso. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Me chama aí no Telegram, no Discord, manda e-mail. Deixa o like no vídeo também, né, pessoal? Se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Obrigado, fui!